Ainda no clima de oração, convido você que está em casa a pensar, a recordar deste amor de Deus que te sustenta, a recordar desse amor de Deus que na verdade não te leva a recordar, mas se atualiza hoje, nessa tarde. É o próprio Deus que vai aí na sua casa, é o próprio Deus quem vai te visitar. É esse Deus de amor, é o Pai das misericórdias. É esse Pai de amor, esse Pai amoroso que vai ao teu encontro. Esse Pai amoroso que te sustenta. O que você tem vivido nesses últimos dias? O que você tem vivido nos últimos anos, mas principalmente nesses últimos meses e que te faz pensar, nossa, foi a mão de Deus que me sustentou até agora. Foi a mão de Deus que me abraçou, que me amparou, que me acolheu quando eu mais necessitava. É a mão de Deus que te sustenta, meu irmão, que te sustenta, minha irmã. Quando muitas vezes você não entende como tem conseguido continuar, como tem conseguido ir à frente, como tem conseguido sustentar as batalhas pessoais da sua casa, da sua família, as suas batalhas interiores. É esse Deus de amor, é esse Deus de providência, é esse Deus que continua a guiar os seus caminhos. É esse Deus que foi trazido aqui nessa oração pelo meu irmão Peter. Esse Deus que vem te amar nesta tarde, que vem dizer, meu filho amado, minha filha amada, eu te amo tanto com amor de eternidade. Você que está aí na sua casa, sentado neste sofá e se perguntando como Deus pode me amar em meio a tudo que eu estou vivendo nesses últimos dias, nessa pandemia, nessa situação. É esse Deus de amor que vem falar a você nessa tarde, que te amou tanto, que vem se revelar por meio do seu Filho, por meio do sangue preciosíssimo do seu Filho Jesus Cristo. É esse Deus que te ama. E eu quero partilhar com você essa palavra que está em 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 24. Mas antes de falar essa palavra, para que ela caia ao seu coração, eu quero me apresentar. Meu nome é Mauriceia, sou membro da comunidade Canção Nova há 11 anos, graças a Deus. Sou natural de Recife, Pernambuco, minha terrinha nordestina. E trabalho no jornalismo. Já morei em algumas missões, Brasília, Belo Horizonte. E atualmente resido aqui na missão de Cachoeira Paulista, com muita alegria. Mas, convidando você a abrir a sua palavra em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 24 a 25. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas. Mas agora retornastes ao pastor e à guarda de vossas almas. Eu quero repetir esse último trecho, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Que feridas são essas que podem nos curar? Existe até um ditado que eu já ouvi falar, ferida gruda em ferida. Muitas vezes pessoas que trazem feridas, que trazem dores, que trazem murmuração, muitas vezes terminam por não nos ajudar. Mas que ferida é essa que nos cura?
Que ferida, que pessoa é essa que tocar, que se apropriar da graça de sua ferida pode me curar? Pode curar a minha ferida? Pode curar a minha dificuldade? Pode curar a minha miséria? Que ferida é essa que pode dilatar a minha ferida e me fazer dar o perdão àquela pessoa que eu necessito na minha família, para que definitivamente a ferida aberta do meu coração possa se fechar e ser curada? Convido você que está em casa a pensar: quem falta? Quem você precisa perdoar nesta tarde? Nessa pandemia, nós tivemos muito tempo para refletir. Nessa pandemia, nós tivemos muito tempo para pensar. Até demais, né? Home office, estar em casa, isolamento. Mas aí, os nossos pensamentos, eles convergem para aquilo que o tempo presente nos mostra. Sim, é real, meu irmão. O Senhor está voltando. A palavra fala que o dia nem o filho sabe, apenas o Pai. Esse Pai que nos ama tanto e que nos dá tempo. Então por isso eu começo com essa provocação. Porque agora há pouco foi falado do Pai das misericórdias, do Pai que amou e que ama, e por isso acolheu o seu filho. O seu filho que havia se dado na bebedeira, nos vícios, no mundo, gastando. E ali acolheu com amor e perdoou. Hoje, para sermos curados de nossas feridas, de nossas lepras, das dores do nosso coração e da nossa alma, nós precisamos verdadeiramente ser imitadores do Pai que ama, amando. Como que a gente imita aquele que é amor? Sendo o próprio amor, perdoando. Por isso eu quero começar assim. Porque o sacrifício da cruz, o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por cada um de nós, que foi derramado por toda a humanidade, é puro perdão. Quem hoje você precisa perdoar? E aí você vem falar para mim: ah, Mauricéia, mas é muito fácil você falar isso. Você não viveu o que eu vivi. Você não pôde lidar com as situações e com as pessoas que eu vivia a lidar. E eu quero dizer, meu irmão, que o perdão muitas vezes não é porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre e libertar essa pessoa. Então Jesus Cristo veio ser justamente esse amor dilatado do Pai. Jesus Cristo veio ser justamente esse amor tão grande que se tornou homem. O nosso catecismo vem dizer que o mais santo dos homens, ainda que morresse, ainda que vivesse a morte de cruz, este sacrifício não seria suficiente para a salvação da humanidade. E por esse mesmo motivo, ainda assim seria necessário um sacrifício humano, mas um sacrifício perfeito. E por essa necessidade, Deus, em seu imenso amor, tornou-se homem, se encarnou e veio estar conosco, morrendo, em morte de cruz, em morte dolorosa. Foi preso, açoitado, coroado de espinhos, e este sangue, ele veio nos levar para a eternidade. Então, convido você a pensar nesse versículo 25 que eu falei: pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor. Como você estava antes da pandemia? Como você estava vivendo a sua espiritualidade antes desse tempo? E eu quero vos dizer, meu irmão, este é o tempo favorável. Este é o tempo em que o Deus de amor veio se revelar a você. O tema da minha pregação é: fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Então,
a gente vem recordar da devoção ao Santíssimo, ao preciosíssimo sangue de Jesus, que praticamente se divide em 3 partes. Essa devoção que se dá na vida humana e divina, isto é, hoje mesmo na missa, quando o padre estava a celebrar, ele repetiu: isto é o meu sangue, no momento da consagração. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens e em remissão dos pecados. Então é essa nova aliança que vem nos resgatar. É essa nova aliança que vem em resgate daqueles que precisam viver a fidelidade. E eu vou entrar nesse aspecto. E também a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, ela se dá na Santa Missa, na Eucaristia. Nessa riqueza que, graças a Deus, nós católicos podemos viver, contemplar e viver, de fato, o sacrifício que se atualiza. Podemos comungar a verdadeira comida, a verdadeira bebida, este sacrifício que é amor. O Deus que se dá aqui no altar, que não é uma encenação, que não é um relembrar, mas é um atualizar, que nós podemos viver diariamente. E também a devoção ao preciosíssimo sangue se dá na salvação e na redenção, como ensina São Paulo, que pela fé nós somos justificados por esse sangue. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa palavra está em Romanos 5, de 8 a 9. E aqui eu venho perguntar, para você que nessa tarde está aí em casa, que deve estar com soninho pelo horário, que almoçou, né? Convido você a dar aquela esticadinha, talvez tomar um cafezinho, acordar com esse horário. Eu entendo que esse horário é um pouquinho exigente, né? Para quem está em casa, ainda mais no sofá, dar aquela esticadinha. Porque o Senhor é Deus Pai, é Deus de amor que vem falar para você através do sacrifício do seu Filho. Estamos em julho, como falei, mês do preciosíssimo sangue. Eu quero partilhar com você um pouco daquilo que diz da devoção ao preciosíssimo sangue, que vem falar da nova aliança. Essa aliança constituída já muito antes quando Deus se revelou, né, falou ali a Moisés e falou justamente e colocou ali as tábuas da lei, falou da aliança que teria para com o seu povo. Mas esse povo não conseguiu viver com tranquilidade as durezas do deserto. E muitas vezes nós somos convidados a confiar, nós somos convidados a ser aqueles que seguem mesmo com o coração na mão. Dom Bosco tem uma frase que fala: ser como o pássaro que sente o galho tremer, mas ainda assim bate as asas, se põe a voar, porque sabe que tem asas. Quem disse que para confiar a gente precisa ter todas as seguranças? Quem disse que para seguir na vontade de Deus, no caminho da providência, naquilo que Deus nos aponta e nos indica, nós temos que ter o caminho à nossa frente, claro, trilhado? Não é assim que caminha quem vive a melodia, quem ouve a doce melodia da providência, que muitas vezes é difícil de ser ouvida, é difícil de ser interpretada. Mas é ali que se revela concretamente a vontade de Deus. Você já se perguntou qual a vontade de Deus para mim no hoje? Você que fez tantas retomadas, que tomou tantas decisões neste tempo de pandemia, que teve que mudar muitas coisas as quais você tinha pensado, de planos relativas a sonhos, a cursos, o que você fez e o que você desfez. O que você teve que repensar a curto e a longo prazo, para agora estar
jogado, lançado, confiado à divina providência. E assim estava esse povo que estava no deserto, esse povo que tinha recebido a antiga aliança, esse povo que precisava, que necessitava confiar naquilo que era o desígnio de Deus para ele. Esse povo, muitas vezes, que passou a reclamar daquilo que era a providência, daquilo que era o maná para aquele dia. Como você tem vivido diante da providência divina que se revela para você? Você tem parado para rezar? Quando você acorda, você pergunta a Deus: Senhor, o que queres para mim no dia de hoje? Você fala: bom dia, Espírito Santo? Ou seu bom dia é acordar, olhar uma mensaginha de WhatsApp? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido a sua confiança? Então o povo caminhava no deserto e não soube lidar com a dureza do deserto, porque estando no deserto, eles já queriam ter o sabor de terra prometida. Mas deserto não é tempo de terra prometida, deserto é tempo de profetizar. Deserto é tempo de ser treinado. Deserto é tempo de acreditar. Deserto é tempo de entender de Deus a vontade dele para a sua vida. Então, sendo esse povo de dura cerviz, de cabeça dura, precisou Deus confirmar, passando ao longo do tempo, pelos profetas, que viria uma nova aliança. Que essa aliança seria diferente de sacrifícios de carneiros e de bodes e de touros. Que essa aliança seria diferente. E que essa aliança teria poder para salvar, para remir todos os pecados da humanidade, para trazer vida nova e vida em abundância. Então, enquanto eu fazia essa pregação, a palavra que me vinha era: retome a sua aliança com Cristo. E é uma palavra de ordem que o Senhor te dá nesta tarde. Retome a sua aliança com Cristo. O que tem desviado a sua atenção de ser essa ovelha que está sob os cuidados do pastor? O que tem te roubado da atenção de Deus, dos cuidados de Deus, e tem feito com que você se lance a outros cuidados? Eu estava conversando com uma pessoa que tem trilhado um caminho lindo de confiança em Deus. E ela tem lutado para engravidar. E com o passar do tempo, ela tem tentado acreditar, ela tem lutado, mas ao mesmo tempo, vem outras pessoas falar para ela de outras possibilidades, de métodos não naturais, de fugir daquilo que é a vontade de Deus, de fugir daquilo que é a providência para ela. E logo aquela voz doce e suave do pastor vai ficando com ruídos e ali a voz se perde. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que Deus não volta atrás. O que eu quero dizer para você nessa tarde é que Deus não pode se desdizer. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, mesmo que você não veja nada. Se há uma promessa de Deus, é necessário se lançar. E é muito difícil dar passos com o coração na mão, e é muito difícil dar passos quando você não tem certezas. Hoje mesmo eu vim pregar sem a certeza de que um trabalho meu iria ser concluído. Aí você vai dizer: nossa, Mauricéia, que responsabilidade. Eu vou explicar. Eu trabalho no jornalismo e tinha feito toda uma produção. E aí, justamente hoje, uma pessoa liga desmarcando. E eu falei: meu Deus, as batalhas de novo aí, né? Então, eu fui dando os meus passos e fui seguindo os passos que precisava. Fui onde precisava ir,
Continuei lá agindo, conversando com quem eu precisava. E pertinho de chegar aqui, graças a Deus, a gente conseguiu uma outra pessoa. Mas eu fui sem saber como seria. E muitas vezes Deus nos convida a acreditar, a confiar, a ir com o coração na mão, ir com o coração na mão mesmo, porque justamente esse é o terreno propício para a graça de Deus se manifestar. Como é que está o terreno no seu coração? Ele está sequioso, precisando ser banhado por essa nova aliança, por esse sangue de Cristo que morreu na cruz e que vem hoje remir os teus pecados e que vem hoje te dar a graça de ser um homem novo, uma mulher nova. Você diz, Maurícia, eu não consigo. Para mim é difícil. Os vícios. Para mim é difícil perdoar. Como eu falei agora no início da oração, eu tenho tantas feridas. Quais são os males dos quais você enxerga que precisam ser banhados e lavados pelo sangue do Cordeiro imolado, puro e sem mancha, Jesus Cristo? E aí você vem dizer que é difícil, mas com o sangue de Cristo nós podemos. Com o sangue de Cristo nós podemos confiar. E o que nós precisamos hoje? Viver a fidelidade. Viver essa fidelidade. O povo de Deus tinha a promessa, mas foi infiel. Porém, Deus, se mantendo fiel, mesmo com o povo tendo feito um bezerro de ouro. E agora eu pergunto para você que está em casa, quais são os bezerros de ouro que você tem feito sem perceber? Quais são os jeitinhos? O brasileiro é muito bom em dar jeitinho, jeitinho brasileiro. Muitas vezes nós estamos a um passo de conseguir a graça de Deus, mas pelo meu jeitinho eu deixo de receber conforme o desígnio da providência divina. Porque eu preciso de seguranças, porque eu preciso ver, porque eu preciso entender. E a graça de Deus, ela se manifesta justamente nesse terreno em que a fé, ela precisa ser exercitada. Nós, missionários, quantas vezes precisamos dar passos sem entender o que está acontecendo? Eu pus o pé no caminho para vir para cá sem saber se ia dar certo. A bendita pessoa para gravar com a gente, graças a Deus, deu. É preciso dar o passo, é preciso confiar. Se você vive com o coração na mão, parabéns, porque é este coração que está pronto para ser encharcado pelo precioso sangue de Cristo. Para que você seja vitorioso, lavado, remido, alvejado pelas vestes do Cordeiro e alcance a graça necessária. São Tomé, ele foi aquele que, porque tinha o terreno do seu coração praticamente maceteado, rachado, o solo sequioso de tantas durezas. Então ele era aquele que acreditava apenas quando tivesse algo concreto. Todos os discípulos tinham vivido com Jesus ali, a sexta-feira. Tinham vivido as durezas de terem perdido o seu Senhor. Mas viveram o silêncio do sábado e puderam comemorar a alegria da ressurreição do domingo. Enquanto São Tomé não via, não adiantava Jesus ter ressuscitado, porque mesmo Cristo tendo ressuscitado, mesmo Cristo sendo aquele que daria a vida eterna a partir daquela ressurreição e depois a promessa do Espírito, por não acreditar, Tomé não tocaria. Precisou ser muito humano. E aqui não quero criticar você que é muito humano, que é muito racional, mas é preciso mergulhar na chaga de Jesus. Mergulhe hoje a sua racionalidade na chaga de Jesus. Mergulhe hoje aquilo que você não entende na chaga de Jesus. Porque quando a gente tem coragem de mergulhar na chaga é que a gente encontra esse sangue que vem nos lavar. Quando você morde um pedaço sem querer da sua bochecha, o que sai? Sangue, né? Então, quando a gente tem a coragem de sair do terreno
das nossas incredulidades, da nossa humanidade, para tocar no lado, tocar na mão, mas principalmente no lado, de onde jorrou sangue e água, a salvação para a humanidade, é que nós podemos, enfim, ser salvos para a vida eterna e até salvos de nós mesmos. Para estar na vontade de Deus, é preciso abrir mão do terreno da minha humanidade. Apenas no terreno da minha humanidade, frente a frente com aquilo que é a minha dificuldade, eu não consigo. É preciso elevar-me, é preciso ir além. Mas o que me sustenta, mas o que me leva além? O sangue do Cordeiro. O sangue desse Cordeiro imolado, que me faz ir além. Qual é o terreno da sua humanidade hoje? É o cansaço de esperar. É o cansaço de esperar há tanto tempo por essa promessa que Deus te fez. E você não vê nada. Você se sente no deserto como o povo, prestes a construir o seu bezerro de ouro. Qual é o terreno da sua humanidade? É o cansaço, como já falei, é a falta de fé, são as feridas. Eu não sei, mas hoje eu convido você a parar agora e pensar. O que eu preciso entregar? O que eu preciso ter coragem de, assim como São Tomé, colocar na chaga de Cristo para me tornar um homem novo, para me tornar uma mulher nova. E aqui eu venho falar de outro aspecto da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, a Santa Missa, onde ali nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Esse sacrifício que se atualiza todos os dias. E ali você pode ser salvo, ali você pode gratuitamente, porque Cristo morreu por nós a seu preço, mas nós não pagamos nada, nós fomos salvos. E ali eu pergunto, como você tem vivido esse momento tão sublime? Em quanto tempo você passa ali a sua ação de graças? Você se entrega por inteiro quando você comunga o corpo e o sangue de Cristo? Há quanto tempo você tem se confessado? É Deus que vem se dar para nós. É Deus que vem se dar através desse sacramento que a nossa Santa Igreja católica, apostólica, romana nos dá a graça de viver, de receber e que nos dará a vida eterna. É o próprio Cristo que se dá. A igreja, ela, ao longo dos anos, ela vai representando, vai mostrando Jesus através de diversos ícones. E um dos mais belos é o fiel pelicano. O fiel pelicano, é o pelicano, porque tem a música Fiel Pelicano. O pelicano é uma ave de regiões litorâneas e que muitas vezes essa ave, ela voa até o mar para ali pescar peixes para os seus filhotes. E ali, no meio das suas penas, ele tem uma bolsinha no qual ele coloca os peixes e alimenta os seus filhotes. Só que muitas vezes, quando o pelicano não consegue, quando o pelicano tem uma pesca ruim, uma pesca pobre, ele não consegue alimento suficiente para os seus filhotes, ele começa a tirar pedaços de si mesmo, de sua própria carne, para que a sua cria não morra. Por isso essa representação tão bela é o próprio Jesus que vem se dar no sacrifício da missa, na comunhão com esse amor. É Deus que se dá no Cristo para nós. Olha que sublime. Por isso eu pergunto, há quanto tempo você não se confessa para participar dessa festa no céu? Essa festa que vai te dar a eternidade. Assim como o pelicano pega pedaços de si mesmo
para que seus filhotes não morram. Deus se dá em alimento, em verdadeira comida, em verdadeira bebida. Vem dar o seu sangue precioso para que você possa ter a eternidade. Por isso, Deus nos convida a sermos inteiros, a não esquecer dessa aliança, dessa fidelidade que se renova, a sermos fiéis, a vivermos essa graça. Então, eu quero dizer para você que está em casa, há quanto tempo que você não faz uma adoração? Adoração, olha para a cruz e vê as chagas abertas de Jesus, e não contempla esse amor que se derramou, esse amor que verdadeiramente se deu para que você pudesse ser esse homem novo, essa mulher nova. É o próprio Deus que se derrama. É o próprio Deus que se dá em graças. É o próprio Deus que te conduz nessa corda bamba que é a vida do não entender. É o próprio Deus que se derramou em amor através do seu Filho. Eu quero partilhar mais um trecho da palavra com você. E eu quero convidar você a ler 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 20. E se chamais Pai aquele que com imparcialidade julga a cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil, que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem máculas, Cristo. Conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. E aqui ele vem falar: comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. E aqui eu pergunto para você, qual que é o seu lugar? Qual que é a nossa pátria? Em Filipenses, vemos claramente que aqui não é a nossa morada, porque em Filipenses 3:20 vem dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente o Salvador, o Jesus Cristo. E se a nossa cidade, se a nossa morada definitiva é o céu, aqui é o exílio. Então Pedro vem dizer: comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Meus irmãos, é o tempo oportuno de não só ser remido pelo sangue do Cordeiro, mas de viver como aqueles que esperam a segunda vinda de Jesus. De viver essa fidelidade como aqueles que esperam, porque sabe verdadeiramente ouvir a voz do pastor. Também quero convidar você a pensar: o que falta hoje para que eu viva essa fidelidade? O que falta hoje para que eu me entregue por inteiro? Estamos aí, neste tempo de pandemia, onde tantos apelos vêm nos roubar da voz do pastor. Convido você a uma retomada. Como falei agora há pouco, de fidelidade. A aliança do Senhor não se rompeu. A aliança do Senhor não se encerrou. Mas nós, a partir de hoje,
deste dia oportuno, podemos sim retomar aquela palavra de ordem que foi dita lá no início. Retomar a aliança com Jesus. Então convido você a viver isso. Convido você a entender a graça de Deus para o momento presente. Então coloca a mão na sua cabeça. E vai pedindo essa regeneração pelo poder do sangue de Jesus. Diante de tudo aquilo que você foi recebendo. Diante de todas as informações que te levaram para longe desse pensamento santo, que te levaram para longe da castidade, que te levaram para longe da vida de homem novo, de mulher nova, que te levaram para longe da confiança. Você que ao longo da pregação foi se identificando com alguns aspectos e dizendo: sou eu. Sou eu que preciso ser lavado. Sim, Senhor, sou eu que preciso ser remido. Sou eu essa pessoa que necessito ter as minhas vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Vai falando para Jesus. Onde você precisa que o sangue de Cristo verdadeiramente faça de você um homem novo. Quais são as lembranças que precisam ser apagadas? Quais são as lembranças que precisam ser purificadas? Quais são os passos na fé que precisam ser dados? Você que tem muitas feridas, o Senhor vem colocando no meu coração sobre famílias. Famílias que nesse tempo pensaram que iriam viver uma aproximação e dificilmente têm lidado com aquilo que é a dificuldade do outro. Com aquilo que é a dureza do outro, até mesmo a sua dureza, diante das suas machucaduras. Vai colocando a mão no seu coração e dizendo: sim, Senhor, sou eu essa mulher que preciso hoje ser lavada pelo teu sangue precioso. Sou eu essa mulher que preciso hoje ser visitada pelo sangue que vem da sua nova aliança, pelo sangue que vem remir-me por inteira. Sim, Senhor, fui eu que me afastei da promessa. Sim, Senhor, não foi o Senhor que se afastou de mim. E hoje, como filho pródigo, eu volto para Ti. Eu desejo ser essa ovelha que quer ouvir a Tua voz. Eu desejo ser essa ovelha que volta para o redil, que volta para os Teus braços, Senhor, que volta para a Tua condução. Eu desejo ser essa ovelha que recebe a vida nova. Você que anda preocupado com as finanças da sua casa. Você, pai de família, que tem rezado com tanta confiança e que tem perguntado como vai se dar os próximos meses. Hoje, nesta tarde, o sangue de Jesus vem te lavar por inteiro. Então convido você a ir rezando pela sua casa, por todas as pessoas que moram na sua casa, por todos os cômodos da sua casa, não só este pai de família, mas você que nos assiste aqui através do sistema Canção Nova de Comunicação. Vá rogando, vá pedindo, vá clamando. E o sangue precioso de Jesus, ele vai invadindo, ele vai entrando, ele vai
adentrando todos os espaços da sua casa, vai adentrando todos os espaços do seu lar. É o sangue de Jesus quem vem fazer de você hoje esse homem novo, essa mulher nova. É pelo poder do sangue de Jesus que você, jovem, que sente saudade de Deus e pensa, para mim é tarde demais. Nem essa pandemia deu jeito em mim. Me vem essa frase. Nem essa pandemia deu jeito em mim. E o Senhor vem dizer que lavado e alvejado pelo seu sangue, não há o que não tenha jeito. Busque a confissão. Busque a vida nova. É tempo de se abandonar totalmente nos braços desse Pai amoroso. Assim como fez o filho que está confiante, sendo abraçado pelo Pai. Se coloque no lugar desse filho, do filho pródigo, desse filho que está sendo banhado pelo próprio amor, o amor que se deu em sacrifício. Quero verdadeiramente convidar você a orar. Vá falando com as suas palavras. Você que está em casa, doente, que foi acometido pelo Covid-19. Também hoje o sangue de Jesus quer te lavar por inteiro, meu irmão, minha irmã. Você que está neste hospital. É o sangue de Jesus que vem te banhar por inteiro, por inteira. Para que seu corpo venha dar respostas novas. Para que verdadeiramente você saia deste lugar um homem novo, para poder proclamar as maravilhas do Senhor. Rezando assim no Espírito, abandonando nosso coração nas mãos do Senhor. Vamos sentindo isso. Esse sangue precioso do Senhor lavando a todos nós. O Senhor que derramou o sangue precioso na cruz, sangue de misericórdia, de remissão dos pecados. O Senhor se derrama em misericórdia, e o sangue dele se derrama sobre nós. Por isso, nessa oração no Espírito, vamos declarando: Senhor, o Senhor se derramou de amor por mim, que eu possa te amar, Senhor, com a minha vida, com o meu proceder, com o meu jeito de ser, meu jeito de falar, que tudo em mim expresse um amor grandioso por ti, que eu te ame, Senhor, a cada dia mais. Senhor, coloca no meu coração de você que duvida que é eleito do Senhor, eleita do Senhor. E a promessa do Senhor não volta atrás. Você que olha para si e fala: nossa, mas eu cometi tantos pecados. Nessa tarde você é convidado a clamar esse sangue precioso, que pode purificar você, que pode te trazer para a vida nova. Você que sente um chamado a uma vocação, e o Senhor vem dizer que você é um escolhido. Ele quer te dar vida nova e vida em abundância. Clame o sangue de Jesus.
Venha lavar, Senhor, nossos pensamentos com teu sangue precioso. Lava também, Senhor, com teu sangue a nossa casa, nos preservando, Senhor, nos poupando de todo mal. Que o teu sangue precioso esteja, Senhor, sendo derramado na nossa casa. Proteja-nos, Senhor, de toda investida do mal. Shiri alabalari, caniri alabalari, alabalari. Vem, Senhor, com o teu sangue precioso. E que esse sangue derramado sobre nós, Senhor, possa ser traduzida em amor por parte de nós. O Senhor que derramou o seu sangue sobre nós, que nós possamos responder a esse amor derramado por nós com amor. Como diz aquela expressão, o amor com amor se paga. Sendo encharcados deste sangue precioso que é amor, que é a misericórdia, que nós possamos responder a esse amor com amor. Que possamos pedir a proteção do preciosíssimo sangue sobre todo o nosso país, sobre todo o nosso Brasil, sobre todos os estados. Que o preciosíssimo sangue de Jesus venha banhando, lavando, lacrando portas, janelas da ação e da interferência do maligno. Que o preciosíssimo sangue de Jesus venha a ser derramado nos hospitais. Que o preciosíssimo sangue de Jesus venha verdadeiramente ser derramado também onde estão os nossos governantes, em todos os lugares onde se tomam decisões. Que o preciosíssimo sangue de Jesus venha em todos esses lugares, que possa lavar por inteiro todo o nosso Brasil. Solte sua voz. Esse sangue que dá a vitória nas batalhas, esse sangue que dá a vitória para os filhos eleitos de Deus, os escolhidos. Esse sangue que vem nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Clame por toda a sua família. Clame por todos os amigos que lhe pedem oração. Clame por todos aqueles os quais você se preocupa. Por todos aqueles os quais você tem oferecido orações, preces e súplicas. Clame o sangue precioso por cada um destes. Clame o sangue precioso sobre a sua paróquia. Clame o sangue precioso sobre o seu pároco. Também sobre aquelas pessoas que te são difíceis. Clame o sangue precioso de Jesus sobre o seu ambiente de trabalho. Que o sangue precioso de Jesus possa ir lavando, possa ir transformando por inteiro nessa tarde todas as realidades, todas as pessoas às quais você tem confiado, você tem entregado para Deus. Assim, encharcados pelo sangue de Jesus,
que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.